Boa noite, meus irmãos, e sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar nessa noite. E a gente teremos a palestra hoje e após os passe, mas antes, vamos conectar com o nosso Pai que está nos céus, através de uma prece, para que Ele possa abençoar esse nosso encontro dessa noite. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz a nossa companheira Gabi Castro, é a palestrante da noite, que vem de Vitoriano Veloso, trazer para nós os animais na visão espírita. E essas reuniões são verdadeiras luz para cada um de nós. Clareia nosso caminho, o nosso entendimento e o nosso coração. Pois a luz da doutrina espírita é essa luz imperecível que veio para brilhar para o resto dos tempos, para o mundo de regeneração, e depois que o progresso venha sempre em nosso caminho. Então a gente pede a vós, Senhor, a vossa permissão para iniciar a nossa reunião na noite de hoje, abençoando a nossa irmã Gabi Castro, os seus amigos espirituais, que os guias protetores possam intuí-la, para que ela possa trazer aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que precisamos ouvir dentro desse conhecimento espírita. E a gente agradecendo a vós, Senhor, permita-nos iniciar a nossa reunião nessa noite. E assim seja. E a nossa irmã, por favor. Ai, que medo, gente. E agora? Fique à vontade, tá? Muito obrigada. Vida aqui, Cida. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Primeiramente, perdão pelo pouquinho de atraso, mas hoje é aniversário do meu pai. Eu vim direto da faculdade, da universidade, estou fazendo mestrado, tive aula hoje, corri, parei lá para dar um beijo nele e vim voando quase, né? Se eu fosse um espírito de muita luz, eu viria volitando, mas ainda falta muito para isso. Então eu peço desculpa a vocês por esse atraso mesmo, mas não foi intencional. É a segunda vez que eu retorno aqui como oradora, é minha terceira vez na casa. Tive semana passada, sexta-feira, para ouvir o nosso irmão Eduardo, uma palestra belíssima, e falar depois dele é ainda uma grande responsabilidade, mas peço a espiritualidade amiga e benfeitora que me acompanhe nesse momento para que eu possa levar a mensagem a vocês de acordo com o que eu senti no meu coração quando preparei esse estudo, que é hoje falando sobre os animais na visão espírita. Um tema que é mais leve. Da primeira vez que eu tive aqui, eu falei sobre Pedro, o apóstolo, e hoje eu resolvi trazer esse tema que é mais leve, porque ele está no nosso dia a dia de uma maneira mais prática mesmo. Não que Pedro não esteja, mas para a gente atingir o que é Pedro, é mais complexo ainda para nós, nessa reencarnação a qual nos encontramos, nesse planeta que caminha para a regeneração. Nós estamos no rumo. Então, falar de Pedro não é falar de qualquer ser, é falar de alguém que consegue, atinge uma transformação que nós estamos na caminhada também para atingir. E falar dos animais é fazer o caminho ao contrário, é trazer a nossa responsabilidade para esses seres que povoam o mesmo planeta que nós, entender um pouquinho do sentido. Por que que eles estão aqui junto a nós? Por que que eles têm uma inteligência rudimentar e não uma inteligência consciente como a nossa? E
somos seres tão diferentes, por que a gente habita esse planeta, esse mesmo espaço? E, obviamente, trazendo isso à luz da doutrina espírita, que acredito que não há nenhuma outra doutrina, religião, ciência que explique melhor esse trajeto de evolução animal do que a doutrina espírita, né? Porque Kardec, como era muito curioso, ele faz perguntas para a espiritualidade que nós gostaríamos de saber. Então, não tem doutrina mais linda que essa e mais próxima de nós para responder esses questionamentos. E peço licença a vocês também, porque hoje eu trouxe como base para esse estudo o Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ler bastante, muitas perguntas e também as respostas que Kardec traz dentro do Livro dos Espíritos para poder responder esses questionamentos nossos. Mas antes de iniciar, gostaria de iniciar com essa pergunta. Quem aqui tem animal em casa, levanta a mão, por favor. Gente, olha isso. As duas, né? Deve ter uns 10 lá, né? Eles são muito próximos nossos, de fato. Fazem parte da nossa família. Carinho que nós temos com eles. E até quem não tem carinho com os animais, eu acredito que depois desse estudo de hoje vai passar a refletir melhor sobre a responsabilidade que nós temos enquanto seres mais evoluídos de cuidar desses bichinhos, né? De modo geral. Como somos todos seres dessa criação e temos a consciência, temos a inteligência a mais que eles, precisamos também assumir a responsabilidade de cuidar deles. Então, quem não gosta, pelo menos respeitar, eu espero atingir esse objetivo aqui com vocês, de fazer vocês criarem essa consciência. Bom, meus irmãos, há uma pesquisa do IBGE que ela fala que as pessoas estão preferindo, no Brasil, preferindo ter animais do que ter filhos. É uma preferência que vem crescendo a cada vez mais e vai crescer mais ainda. É o que diz essa pesquisa. E isso por vários fatores. Primeiramente, pelo fator demográfico. Ter um animal em qualquer região, em qualquer localidade é mais fácil do que ter uma criança. Então, se eu moro numa região do Brasil que é mais fria, se eu quero um cachorro, tem várias raças de cachorro, com várias pelagens que vão dizer que aquele ambiente mais frio é resistente para ele, eu posso levá-lo. Se é uma região mais quente, qual o tipo de animal que eu posso criar? Então, esse é um fator que é considerado na pesquisa do IBGE. E outro fator também é o fator econômico. Ter animais é mais barato do que ter filhos. Isso segundo a pesquisa. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Segundo a pesquisa. Então, isso tem crescido. As pessoas têm preferido ter animais ao invés de ter filhos, né? E a pesquisa revela também que o Brasil é o segundo país com o maior número de cães, principalmente, que os cães são os nossos animais prediletos. Então, a gente só perde para os Estados Unidos no ranking mundial. O Brasil é o segundo país com o maior número de cães e isso também acontece com os gatos. E, o gráfico indica que isso vai crescer ainda mais. Então, possivelmente, agora, chegando 2030, a gente passe os Estados Unidos, inclusive, porque essa preferência por cachorros, principalmente, tem sido crescente. E o mesmo também acontece com os gatos, que também vem crescendo essa preferência. Mas e a nossa relação? A relação humana com esses animaizinhos? Lá na antiguidade, voltando no tempo, quando nós deixamos de ser nômades, quando nós passamos a habitar um local, né, ficar permanente, que antes eu digo que nós já reencarnamos, né, gente? Então, nossos antepassados, nós também em outras reencarnações, a gente andava por diversos lugares, a gente não parava num determinado local. Mas chegou um belo tempo que nós passamos a fixar morada, a construir nossas casas e permanecer naqueles locais. Mesmo porque as pessoas, quando envelheciam, não conseguiam
fazer o trajeto de andar, de se locomover. Então, vários fatores que fizeram com que a gente criasse residência em apenas um local. E aí, o que acontece? Como a população mundial ela era muito menor, mas aqui a gente volta a olhar para o Brasil apenas, no nosso país, a população era muito menor há muitos anos atrás. Hoje em dia, nós temos milhões de brasileiros, mas antes não era assim. Então, as nossas terras, a nossa residência física, né, era um local onde a gente tinha a proporção de ter grandes terrenos, então a gente tinha uma grande horta, os nossos avós eram bichinho, né? Eu moro no bichinho. Então, bichinho é assim, a minha casa, por exemplo, é minha mãe, minha tia, minha outra tia, meu outro tio, né? É aquele terrenão cheio de parentes. Então, era assim que a gente vivia, né? Com uma terra maior, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, criar animais, a gente optava por animais que eram animais de grande porte, porque o local permitia que a gente criasse vacas, os cavalos também que eram utilizados como meios de locomoção, galinhas, porcos, tudo era, quando não era um animal de grande porte, era muita quantidade, muitas galinhas, muitos porcos, era assim que acontecia principalmente nessa área rural, porque a maioria das pessoas viviam na área rural. Então esse espaço ele era grande e ele comportava ou muitos animais, que a gente criava para a nossa alimentação mesmo, ou então animais de grande porte, como exemplo o cavalo, que era um meio de locomoção para nós, né? E aí, com o passar dos anos, houve a movimentação do êxodo rural. Nós saímos da zona rural para habitar a área urbana, porque as condições de vida lá eram melhores, mais empregos, né? Houve aí a revolução das indústrias, então muitas fábricas. Me recordo que, por exemplo, meus tios saíram do bichinho para ir para São Paulo para auxiliar na construção do aeroporto. Era um modo de ganhar vida, era financeiramente falando, era na área urbana. Então, nós migramos, nós passamos da área rural para a área urbana. E aí o espaço já não era mais aquele grande terreno que a gente tinha a possibilidade de ter, era um espaço mais reduzido, né? Tínhamos aí quintais. Algumas pessoas vão dizer, eu ainda tenho quintal. Que bom que você tem quintal, porque o espaço ele vai diminuindo cada vez mais. Então, a gente precisou também colocar, nós que gostamos de animais, colocar na nossa área, na nossa residência, animais também de pequeno porte. Então, não dá para me criar uma vaca num apartamento. Não dá para eu criar porcos no quintal, né? Mesmo porque a gente tem regras de vigilância sanitária que não permitem isso mais. Então, tudo isso contribuiu para que, principalmente, os cachorros, os pássaros, né? Algumas pessoas gostam de criar pássaros, para que esses animais também fossem para as nossas casas, mas não mais esses animais de grande porte, não dá mais para criar porcos, galinha, nesses espaços. E aí, como o espaço foi diminuindo cada vez mais, os nossos animais também foram diminuindo com essa mudança que houve também no espaço físico, né? E aí do nosso quintal, nós passamos a abrir a porta da nossa cozinha para os animais, né? A porta dos fundos, só pode entrar aí. Da cozinha, nós passamos a deixar eles entrarem na sala, da cozinha já pode ir para a sala, da sala eles ocuparam o nosso sofá, do nosso sofá eles foram para o nosso quarto ali na beiradinha da nossa cama, pode, né? E no quarto eles ocuparam a nossa cama, porque sim, muitos dormem com os animais, né? E mesmo aqueles que não dormem, tem um carinho ali especial, tem um cantinho para ele, então eles ocuparam mesmo a nossa vida e é uma relação muito íntima, que quando desencarna um animal, a gente sente como se fosse de fato alguém da nossa família, porque a gente considera como alguém da nossa família. Tamanho laço de intimidade, de amor que a gente tem por eles. E volto a dizer, quem não tem, calma que a gente vai chegar
a fixar esse laço, pelo menos de responsabilidade para quem não gosta de animais. Mas eles ganharam o nosso coração de fato. E aí, meus irmãos, o que é que representam os animais como seres da criação? O que é que eles representam no universo, no nosso planeta, né, principalmente falando? A gente vai ter duas vertentes de pensamento. A que a gente vai trazer hoje, que é a da doutrina espírita, mas há também aquele pensamento que diz que eles são seres nulos, não tem importância nenhuma, posso chutar um cachorro aí pela rua, que ele não sente dor, para mim não faz diferença. Então há esse pensamento e a gente precisa falar dele hoje aqui. Para esse pensamento dessas pessoas que acreditam que não, o cachorro não, apesar de ter vida, ele não pensa, então ele não sente dor, ele não tem emoções. A gente busca a origem lá bem antiga, bem remota, na Idade Média, na época, principalmente aqui falando, da época da Inquisição, onde as pessoas que eram consideradas bruxas eram queimadas quando profanavam uma fé diferente da Igreja Católica. Aqui não quero fazer crítica a esse período, também nem muito menos a Igreja Católica, mas dizer que muitos animais foram queimados na fogueira também pelas pessoas considerarem esse pensamento de que eles não tinham alma, de que eles não tinham sensações, sentimentos, então podiam ser queimados. Principalmente os animais noturnos, gato e também a coruja. Eles também eram queimados junto com seus donos ou suas donas. Porque essas pessoas que eram consideradas bruxas para essa época, elas saíam à noite, porque de dia não podiam profanar, né, a sua fé, não podiam orar para os seus deuses, ou mesmo procurar ervas. Então, quem sabia, quem tinha cultura popular de que aquele chazinho de hortelã vai curar a gripe, isso para aquela época era algo considerado bruxaria. Então, aquelas mulheres que queriam, né, que sabiam que aquele chazinho de hortelã ia curar, elas saíam à noite para poder fazer isso, para que ninguém pudesse perceber. Mas muitas vezes elas eram capturadas, né? E os animais, como o gato, por exemplo, é um animal noturno. Então ele dorme de dia e de noite ele sai fazendo a ronda dele. Esses animais acompanhavam seus donos, suas donas à época. A coruja também, por ser um animal noturno. Então esses animais, quando eram vistos, eles eram capturados e lançados também na fogueira. Então muitos animaizinhos foram queimados e a gente tem aí até a ideia de que se eu encontrar à noite com um gato preto é azar, né? É porque vem dessa época, quando na verdade eles estavam ali fazendo o que a natureza deles demandava mesmo, né? Eles eram animais, são animais noturnos, dormem de dia e quando é à noite fazem sua ronda. E aí vem o espiritismo, e aqui eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque Kardec pergunta, os espíritos respondem. Então, o que Kardec pergunta para a espiritualidade a respeito dos animais? E aí o capítulo 2º, que tem o título Os Animais e o Homem, as perguntas 592 a 610, a gente não vai falar todas elas, não se preocupem, mas as mais importantes para a noite de hoje. Quem tiver curiosidade, leia, porque é muito bonito. E aí Kardec pergunta assim, 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Quer dizer, o meu animalzinho tem alguma coisa, além do corpinho físico dele, vamos imaginar aqui um cachorro, tem alguma coisa, Kardec chama de princípio, né? Princípio independente. Tem alguma coisa, ele não fala alma, fala princípio independente. Tem alguma coisa a mais do que o corpinho dele? E aí os espíritos respondem, sim, e que sobrevive ao corpo. Então a gente já sabe que tem alguma coisa além do corpinho, além da matéria. Aí Kardec é curioso, graças a Deus ele era curioso, ele pergunta, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Então agora sim, né? Ele chama de princípio. Agora que ele sabe que existe, é uma alma? E eles respondem, é também uma alma se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra. Mas é inferior à do homem.
há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e de Deus. Olha que importância isso para a nossa vida. Assim como nós sabemos que tem um poder superior que cuida de nós e que a todo momento a gente pode pedir auxílio para ele, os animais também pensam isso de nós. Então eles olham, entre aspas, para nós como se nós fôssemos deuses. Eles entendem na sua essência que nós somos superiores. Então a gente precisa passar aí, a partir de agora, a entender que temos grande responsabilidade com esses seres, assim como seres angelicais, assim como Deus tem responsabilidade conosco. A alma dos animais conserva, após a sua morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? São duas perguntas aí. Conserva a individualidade, é um indivíduo que é único e tem consciência de si. Então, o meu cachorrinho que desencarnou sabe que ele está lá no plano espiritual, que ele foi meu cachorrinho, que ele viveu aqueles momentos de intimidade, de amor, de brincadeira junto a mim e a minha família? São duas perguntas. Sua individualidade, sim. Então, o meu cachorrinho, que se chamava Frederico, desencarnou há pouco tempo, ele vai ter a sua individualidade lá no plano espiritual, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, ele não tem consciência do que ele é lá, o que ele foi aqui, ele não tem noção de onde ele está, para onde ele vai, ele não tem isso, essa consciência, mas ele tem a sua individualidade. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Então, o caranguejo pode escolher ser cavalo, o cavalo pode escolher ser unicórnio e tudo mais? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Então, os animais não escolhem as suas reencarnações. A alma do animal sobrevivendo ao corpo fica no estado errante, como a do homem após a morte? A gente sabe que após a gente desencarnar, nós não temos corpo físico mais. Então, para algum lugar a gente vai, que é um plano extrafísico, é um plano espiritual, um plano do espírito. E aí cada um, de acordo com a sua consciência, vai para determinado local. E os animais? Também é assim? Então, fica no estado errante como o homem após a sua morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unido a um corpo, ok? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. Então, assim, nós ficamos lá na erraticidade, estudando, revendo as nossas ações, aprendendo, auxiliando quando já nos é permitido. Os animais não. Eles estão numa espécie de erraticidade, mas eles não erraram, eles não têm culpa. Então, estão lá, mas não são errantes, como nós. O espírito do animal é classificado, após a morte, pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Significa que, quando um animalzinho desencarna, quase que automaticamente ele já reencarna. Ou então ele é utilizado, André Luiz tem algumas passagens onde ele fala da utilização dos animais para algumas tarefas, mas isso é raro, porque quase que automaticamente eles já reencarnam, né? Por isso tem tanto cachorro, gente. Agora, né, tá explicado, porque eles não ficam lá por muito tempo, eles já quase que instantaneamente eles são catalogados e já voltam novamente para o plano físico. Os animais seguem uma lei progressiva, como os homens de progresso, os animais vão progredir, evoluir como nós? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre interiores e submetidos aos homens,
sendo para estes servidores inteligentes. Então, qualquer que seja o plano que eles estejam, eles vão estar sempre subordinados a nós, seres humanos, porque eles estão evoluindo e nós também em constante evolução, né? Então, eles vão ser subordinados a nós. Parece assim que a alma, então agora ele já fala de alma, a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. A minha alma, está falando de nós agora nesse momento, a minha alma, ela foi um princípio inteligente lá nesses seres inferiores da criação. A minha alma esteve presente nesses seres inferiores também, inferiores, né, no modo aí subjetivo de se dizer, porque todos nós somos importantes para Deus. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, nós sabemos que nós somos espíritos. E viemos de onde? Viemos lá dos seres inferiores da criação. É isso que ele está dizendo, que o nosso espírito, enquanto princípio inteligente, não é que eu, Gabriela, estive ali numa minhoca. Não, não é isso. Mas o princípio inteligente que formou o meu espírito, que o espírito já é um ser consciente e evoluído, ele partiu de um princípio que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até se tornar a Gabriela, até se tornar cada um de nós. Esse princípio de inteligência. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Kardec não é maravilhoso, gente? Onde que começa isso tudo? Onde que o meu espírito teve origem? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, antes de nos tornarmos humanos, passamos por várias existências e vamos evoluindo até nos tornarmos seres humanos, quem somos hoje. E aí, quem vai explicar para nós agora de onde é que, como que eu vou dizer, para dar nome aos bois de fato, é Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica, um livro maravilhoso que explica a criação divina, e ele vai falar um pouquinho para nós sobre essa evolução da nossa alma, de onde nós viemos. A alma, ou espírito, é o princípio inteligente do universo, é o princípio, é o início de tudo. É mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares, até a condição humana, que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade. Para ficar mais claro ainda, olha o que o Gabriel Delany fala. Ele diz que Deus, o Criador, o Mestre Supremo, a principal energia, né, o Todo-Poderoso, criou o princípio material, que deu origem a tudo que é matéria, tudo que é da matéria, e também criou o princípio espiritual, que deu origem a tudo que é do espírito. E aí, esse princípio espiritual, que se desenvolve e torna o nosso espírito, ele teve início, segundo Gabriel Delany, lá no reino mineral, lá nas pedras, nas rochas. A nossa vida, o nosso espírito iniciou lá, é o que ele diz. Passado muitos milhões e milhões de anos, nós evoluímos, esse princípio inteligente, ele passou a habitar o reino vegetal, nos tornamos vegetais. Passados ainda milhões e milhões de anos, talvez bilhões, não se consegue quantificar, nós habitamos o reino animal, as espécies animais, o nosso princípio inteligente, né? Ele foi evoluindo, evoluindo, e após o reino animal, nós fomos para o reino hominal, que é o que nós estamos hoje,
Porém, nós continuamos em evolução, porque Kardec fala lá no Livro dos Espíritos que nós saímos do átomo e vamos chegar ao arcanjo, né? Então, nós estamos no reino nominal, mas nós continuamos em evolução. Nós não paramos essa escala evolutiva. E ele diz ainda, Gabriel Delane, que no reino mineral, o nosso princípio inteligente aprendeu a lei da atração. Nós aprendemos a agregar moléculas. No reino vegetal, nós aprendemos a sensibilidade. O nosso princípio inteligente aprendeu a se tornar sensível. Aí eu coloquei essa plantinha, vocês conhecem essa plantinha que você toca e ela fecha, né? É a sensibilidade do vegetal. No reino animal, nós aprendemos o instinto, nós ganhamos, né? Recebemos, conquistamos o instinto e também uma espécie de inteligência rudimentar. Né? Como que o gato sabe que se ele subir na pia, ele vai achar aquele peixe que está ali? O mesmo cachorro. Aí a gente fala assim, por que ele não pega outra coisa, né? Alguns até pegam sapatos, né, assim, mas como que eles têm eles obedecem comando, senta, sai, né? Porque eles têm essa inteligência rudimentar. E lá no reino nominal, nós aprendemos e recebemos a inteligência, a vontade e também o livre-arbítrio, que é o que nos difere, nos diferencia de todos os outros seres da criação. É o livre-arbítrio. A gente tem vontade, a gente executa aquilo de acordo com a nossa vontade. A gente já consegue fazer isso e por isso somos mais responsáveis porque passamos por todas essas etapas. E aí ele fala também no livro que a transformação de um reino para o outro, então do reino vegetal para o reino animal, por exemplo, essa etapa, como que eu vou, meu princípio inteligente? Agora é planta e vai passar a ser animal agora. Como que é feita essa mudança de reino? Ele diz que essa mudança ela é feita no plano espiritual. Ela é trazida para cá, mas o nosso princípio inteligente, essa transformação de um reino para o outro, é feito lá, no plano espiritual. Mas se a gente observar no nosso dia a dia, na nossa jornada, na nossa vivência, a gente consegue observar claramente quando que um elemento, né, um ser está em transição. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Olha isso. É um galho ou é um bicho-pau? Né? É um bicho. É um bicho-pau, gente. Mas se a gente olha assim disfarçadamente, despercebidamente, a gente acha que é o quê? Que é um galho, né? A gente sabe que é a camuflagem, a ciência explica tudo isso, mas é aí a transição de um reino, do reino vegetal para o reino animal. Outro exemplo que eu trouxe, olha isso. Né? É uma folha ou é um bichinho? Se eles estiverem paradinhos, a gente fica na dúvida, a gente não sabe. Outro exemplo. Quem consegue achar alguma coisa aí? Hã? É uma rã, dá pra ver aí? Deixa eu ver como que. Olha o olhinho dela aqui, ó. Outro. Esse é um bichinho também, é orquídea mantis, mas é um bichinho que parece uma orquídea. Se não se mexer, a gente não sabe o que é, porque de fato está passando por esse processo de transformação. Deixa eu ver se tem mais. Esse está um pouquinho mais fácil, né, de identificar. Ó. Fecha o olho dela para ver se acha alguma coisa. Não acha. Porque são elementos do reino vegetal para o reino animal que está aí em transformação e mesclagem. Por isso que dá. Obviamente a gente sabe que é para se proteger, né? A criação divina ela é perfeita, mas ela utiliza os dois elementos, o vegetal aí junto com o animal que está em transformação. Então é a evolução de como que Deus é perfeito, né, gente? E aí nós, né? Semelhança entre nós e os macacos também ela é visível, né?
Até na Gênesis, Kardec traz uma, se eu não me engano, no capítulo 11 ou 12, não me recordo agora, mas ele traz ele discute a ideia de que algumas pessoas achavam que espíritos vinham, muito antigamente, lá no período pré-histórico, alguns espíritos vinham habitar corpos de macaco. Então ele vai discutir um pouco sobre essa tese, dizendo que não, que ali é aquele princípio inteligente que está em evolução, vivendo naquele momento num corpo de macaco, de chimpanzé, não lembro qual animal que ele fala agora, mas não é um espírito que sai lá pronto e acabado que vai habitar o corpo de macaco. Como os nossos irmãos budistas também acreditam, né, que nosso espírito, a gente pode se tornar animais. Para nós, dentro da doutrina espírita, isso não acontece. Nós já evoluímos, e se nós evoluímos, não tem como a gente retroceder. Pelo contrário, eles é que estão caminhando e vão chegar um dia a serem como nós somos. E aí uma pesquisa científica que diz que o DNA dos chimpanzés é 98,4% idêntico ao nosso. Não é 100% porque eles estão em evolução, nós também. Mas é muito idêntico. Por isso que a semelhança ela é gritante e as pessoas acreditam que somos macacos. Somos macacos, mas não eu, Gabriela, o meu princípio inteligente, né? Tem essa diferença aí. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que para eles não existe expiação. Então, meus irmãos, a expiação o que é? É aquela prova que nos é imposta. Não tem como a gente fugir dela. Nós cometemos alguma falha, alguma falta grave em encarnações passadas, e aí a gente vem com essa dívida, com esse débito para cumprir. Não tem como a gente fugir. A gente precisa resgatar esse débito para que o nosso espírito evolua. É diferente de prova, porque muitas vezes as provas, nós ajudamos a espiritualidade a escolher qual é a melhor prova para mim. O que eu preciso passar para me tornar um espírito mais elevado. A expiação não, eu cometi essa falha, e isso é muito importante para a minha evolução, que eu consiga cumprir, né? Então, os animais não têm isso, eles não expiam, porque eles não cometeram falha nenhuma, erro nenhum. E aí eu fiquei pensando, se eles não precisam passar por expiações, se eles não cometeram erros nenhum, por que a gente tem aí tanto sofrimento, tantos animais sofrendo, na verdade? Se eles não cometeram erros graves, se eles não têm que expiar, por que alguns animais sofrem tanto? E o Livro dos Espíritos, pergunta 257, que responde: o sofrimento faz parte dos meios de fazer evoluir o espírito primitivo, que com isso desenvolverá sua consciência. À medida que os espíritos, na condição animal, por exemplo, expandem a sua consciência pela dor, expandem também a sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva da humanidade. Então, a dor é um grande ensinamento até para esses animaizinhos, porque à medida com que nós sofremos, nós entendemos o que é essa dor e a gente não deseja sofrer isso mais, e a gente também não deseja isso para o outro. Esse é o amor ao próximo, quando eu quero que essa pessoa seja feliz, eu quero que esse ser seja feliz. Então, se eu sentir essa dor, jamais eu vou desejar a dor para o outro. Quando a gente está em evolução, isso acontece com a gente, né? Então, a dor é uma grande mestra que nos ensina. E o que dizer daqueles que pensam que estão aliviando as dores dos animais, então, né? A eutanásia é aplicada em alguns bichinhos, alguns sacrificam seus animais quando vê que eles estão sofrendo muito. O que a doutrina espírita fala sobre isso? E aí eu trouxe um caso do Chico, onde ele, não sei se vocês conhecem essa história, mas esse cachorrinho, agora eu esqueci o nome dele, ele tinha uma doença de pele. Só que antes dessa doença de pele, ele ia todos os dias no centro onde o Chico trabalhava.
E o Chico alimentava ele, cuidava dele, né? E ele adquiriu essa doença de pele muito grave, de forma que por onde o cachorro passava, a pele dele caía e ficava aquele sangue. Então, os frequentadores do centro, os trabalhadores do centro, se reuniram certa feita e disseram que iam acabar com a vida daquele animalzinho, que ele estava sofrendo muito, né? E aí o Chico tentou explicar que não era para fazer isso, que o animalzinho precisava viver, mas não teve jeito, não convenceu os frequentadores, os trabalhadores que não podiam sacrificar aquele animalzinho. Então, o Chico, quando o cachorrinho chegou lá, o Chico falou com ele assim: esconda-se, não deixe que eles o apanhem, não venha mais aqui durante o dia, venha sempre depois das 10 horas da noite, que como sempre eu lhe darei comida. Nesse horário já não haverá mais ninguém, a reunião terá terminado e você não correrá perigo. Se vier durante o dia, eles o matarão. E o que esse cachorro fez, gente? Passou aí lá depois das 10 da noite para o Chico alimentá-lo. Então, o Chico já era contrário a essa ideia de sacrificar os animais. Devo deixar meu animal sofrendo, então, sentindo dor? É justo até ele morrer? Chico responde de novo, gente. Como espíritas, devemos nos lembrar das orações. Nesses momentos difíceis, se recorrermos aos amigos do plano espiritual, não há dúvidas de que seremos socorridos, nós e os animais. Quando eles sofrem, nós aprendemos com as questões do livro dos Espíritos trazidas hoje, que eles estão adquirindo virtudes, a virtude do amor ao próximo. E são encarnações ou reencarnações. Então, se nós cortamos esse laço, assim como nós tiramos a nossa própria vida, nós estamos quebrando um elo. Nós estamos paralisando aquele momento de evolução nosso. Fica estagnado. O mesmo acontece com os animais. Eles precisam dessas reencarnações sucessivas, assim como nós, para poder evoluir. Se a gente faz isso, nós estamos tirando a oportunidade deles de aprender com a dor e também do grau de evolução deles, porque eles precisam reencarnar. Então a gente precisa pensar nisso. Nós estamos cometendo o quê? Um crime, na verdade. Um crime, não apenas um crime perante a justiça civil, perante os homens, mas perante Deus também, porque só Deus é responsável por tirar qualquer vida. Né? Isso nós espíritas sabemos muito bem. E agora, gente? Consumo de carne. O que será que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Porque a gente está falando que eles estão em evolução, mas a gente cria animais, né, para a gente poder se alimentar. A gente compra carne para o nosso almoço, para o nosso jantar e tudo mais. O que a doutrina espírita diz sobre o consumo de carne animal? A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Então, Kardec está perguntando o que para os espíritos? É proibido comer carne? Eles respondem: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter as suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. O que isso quer dizer? O meu organismo precisa de carne, então se alimente de carne. Mas se ele não necessita, há outros nutrientes, outras formas de alimentação que vão nutrir o nosso corpo igualmente. E aí a gente precisa lembrar também que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? Naquela época a gente não tinha os nutricionistas, as faculdades de engenharia de alimentos, os fisiologistas, os nutrólogos. Hoje a gente consegue saber qual alimento é equivalente à carne, quais nutrientes a carne tem, quais outros alimentos também têm nutrientes parecidos com a carne. Antigamente a gente não tinha essa noção. Kardec não tinha essa noção. Então, para aquele povo, para aquela época, o que eles estão dizendo?
o corpo precisa de carne. Inclusive, uma vez que eu fiz esse estudo em outro centro, falaram assim para mim, que a pessoa tinha ido no médico e ela estava com anemia. E aí o médico receitou a carne para ela. Então ela falou assim, então eu não devo comer carne? E aí a gente volta lá na resposta dos espíritos, para Kardec, né? Seu corpo está precisando da carne, então se alimente. Né? Se você tem condições de salvar o seu organismo, faça isso. Agora, se há outros meios, como nós temos hoje, vamos passar a pensar diferente. Gente, eu como carne, tá? Estou na caminhada também, né? Nem tudo que a gente fala, a gente cumpre não, tá? Então, a gente tem hoje uma variedade de alimentos que conseguem substituir o valor energético, nutricional da carne. E aí, eu não fiquei muito satisfeita com essa resposta, não. Eu busquei auxílio na Revista Espírita de 1858, onde Kardec traz o trecho de uma comunicação muito bacana. Para mim, gente, a melhor revista espírita que existe é essa, porque eles fazem uma reunião mediúnica e Kardec transcreve para a revista. Eles realizam uma reunião mediúnica e nessa reunião eles encontraram um livro antigo. E nesse livro tinha dados de uma pessoa que eles já sabiam que já tinha desencarnado, porque já tinha muitos e muitos anos que o livro daquela pessoa foi escrito, se eu não me engano era um diário. E aí, o que eles fazem? Na reunião mediúnica, eles evocam o espírito que está nesse caderninho, o nome desse espírito. Esse espírito, ele vem à reunião e ele fala assim, olha, eu estou aqui porque vocês me chamaram, mas eu não posso ficar muito tempo porque eu não pertenço mais a esse planeta. Eu sou um espírito morador do planeta Júpiter. Kardec, que não é bobo nem nada, aproveita que ele está ali e traça uma série de perguntas para aquele espírito sobre o planeta Júpiter. Vocês já leram, gente? É fantástico, de verdade. Quem gosta dessas coisas de corpos celestes, é lindo demais a conta. E claro que eu não trouxe tudo, porque senão vocês iam me matar aqui. Eu não estou pretendendo partir agora, não. E uma das perguntas que Kardec faz, ele pergunta assim para o habitante de Júpiter: se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Então, se eu for uma pessoa muito evoluída e agora eu for levada para Júpiter, qual a posição que eu vou ocupar? Eu tenho que ser evoluída. Qual a posição que eu vou ocupar? E aí o espírito responde: a dos vossos macacos. Tamanho o grau de evolução do planeta Júpiter. Júpiter é o planeta mais desenvolvido do sistema solar e em escala evolutiva, moral evolutiva, é onde estão os espíritos mais evoluídos também. Então ele diz isso. Seríamos macacos, gente, olha só. E aí Kardec pergunta: qual a base da alimentação dos habitantes de Júpiter? É animal e vegetal, como aqui? Ah, gente, agora eu peguei vocês. Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então, se a gente quer evoluir, vamos começar, gente, porque a gente tem uma longa jornada aí. Para ir para Júpiter não está fácil, não. Vamos caminhar, que a gente tem uma longa jornada. E aí, pesquisando um pouquinho sobre o planeta Júpiter, eu descobri que Júpiter faz uma órbita, o planeta mesmo, ele faz uma órbita, ele faz um giro. Nesse giro, ele leva muitos corpos celestes para dentro dele, quando ele faz essa órbita. E esses corpos celestes, se Júpiter não leva para dentro dele, pode atingir a Terra e o nosso planeta é aniquilado. Então, Júpiter é o protetor, cientificamente falando, é o protetor da Terra, porque leva para dentro dele corpos que poderiam aniquilar o nosso planeta, e é também um planeta muito evoluído moralmente, que a doutrina espírita revela para nós que tem esses espíritos superiores,
e esses espíritos cuidam dos animais. Então, é um chamamento para a nossa responsabilidade mesmo. Se a gente deseja evolução, ela começa aqui. Aliás, ela tem continuidade aqui, né? A gente tem uma longa jornada aí, mas a gente não pode parar, não podemos desanimar. E aí, para finalizar, gente, lembremos do nosso irmão Francisco de Assis, né? Esse irmão que é considerado o irmão universal, porque tudo para ele era irmão, irmão sol, irmão lua, era assim que ele chamava, irmão lobo, todas as criaturas eram consideradas irmãs. Por isso, ele é um exemplo para nós de irmão universal, de protetor dos animais, porque ele foi o pioneiro em defender os animais, mas não só os animais, todas as criaturas, todos os seres vivos. Então lembremos que uma rocha, uma pedra no meio da rua, tem ali um princípio inteligente. Então nós somos responsáveis por esses seres, né? É a nossa responsabilidade, a doutrina espírita mostra isso para nós. E agora, para finalizar, a mensagem do Chico. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Então, se a gente deseja se tornar um arcanjo, um ser celeste, um anjo de Deus, já podemos executar essa função com os nossos animaizinhos, que olham para nós e nos encaram como esses seres evoluídos, porque somos de fato para eles, né? Então, a mesma proteção que nós rogamos a Deus, nós podemos e devemos dirigir também aos nossos irmãozinhos, animais e todos os seres da criação. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e espero ter conseguido passar a mensagem para vocês, como eu sinto no meu coração. Muito obrigada. Obrigada, Cida, pelo convite.